Salmo 19, versículo 7. Salmo 19, verso 7, diz assim: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Quando nós estamos falando sobre a Constituição, fica claro que nós estamos falando a respeito de um conjunto de leis. Toda nação, todo reino tem as suas leis, todo reino tem a sua Constituição, e o reino de Deus não é diferente. O reino de Deus tem as suas leis, até porque, irmãos, se existe uma coisa maravilhosa, no mundo espiritual como um todo, mas tratando especificamente do reino dos céus ou do reino de Deus, é a organização. Quanto Deus é um Deus organizado em tudo aquilo que faz. Por isso, irmãos, eu particularmente, eu sou um apreciador, eu aprecio organização, gosto de organização, gosto de coisas organizadas, e me sinto mal, não se ofenda com aquilo que eu vou dizer, mas eu me sinto mal, irmãos, quando eu chego num lugar bagunçado, quando eu chego num lugar desorganizado, porque dentro de mim, de repente posso até estar errado, mas dentro de mim, o senso de desorganização me faz pensar na ausência da presença de Deus, do Espírito de Deus, porque Deus é um Deus organizado. Você concorda com isso ou não? Você concorda que Deus é um Deus organizado? Se Deus é um Deus organizado, Ele tem que ter as suas leis, tem que ter as suas regras, Por isso nós estamos falando sobre a Constituição do reino de Deus. E dentro deste pensamento, o Senhor me deu aquilo que eu chamei de estrutura básica das leis do reino de Deus. Essa estrutura, ela vai trazer aqui 7 colunas, e estas 7 colunas, certamente elas vão trabalhar, elas podem trabalhar, e ampliar este leque, este entendimento profundamente, o que nós não iremos fazer aqui por falta de tempo, é claro, mas que você de repente pode pegar cada um desses itens que compõem essa estrutura e estudar sobre eles, particularmente você vai ver o quão rico a respeito da Constituição, a respeito das leis do reino de Deus. Nas semanas anteriores, nós já trabalhamos a respeito do amor, falamos sobre o amor, falamos sobre o perdão, falamos sobre a bondade, misericórdia, justiça, fidelidade, que compõem as leis do reino de Deus. Eu elenquei 7, e portanto faltou uma, para que nós fechássemos aqui este tópico. E hoje nós vamos trabalhar exatamente a respeito da última coluna dessa estrutura, que é santidade. Então, o reino dos céus, as leis do reino dos céus, fala de amor, fala de perdão, fala de bondade, de misericórdia, de justiça, de fidelidade e também de santidade. Eu gostaria de ler com você 1 Pedro, capítulo 1, versos 15 e 16. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. Aqui diz o texto: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Estamos falando sobre santidade. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Aqui é uma determinação da palavra de Deus, Veja bem, irmãos, que a santidade, assim como o amor, assim como a bondade, assim como a fidelidade, a justiça, para nós que fazemos parte do reino de Deus, do reino dos céus, não é uma opção. Eu tenho possibilidade de escolher se eu quero amar ou não. Não, eu não tenho possibilidade de escolher, eu tenho que amar, porque o reino dos céus é um reino de amor, e eu faço parte deste reino, e portanto, eu tenho que amar. Eu vou escolher se eu quero ser fiel ou não. Não, o reino de Deus é um reino de fidelidade, e portanto, exercer ou exercitar a fidelidade é um dever
de todo cidadão deste reino. Eu vou escolher se eu quero viver a justiça, se eu quero ser justo. Não, não é assim. E, portanto, a santidade é da mesma forma. Santidade não é opcional. Eu gostaria que voltasse o versículo, deixasse para nós lá o verso de número 16, no verso 16. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. E aqui, irmãos, quando nós lemos estes dois versículos, tanto o verso 15 quanto o verso 16, racionalmente falando, naturalmente falando e pensando, dá um frio dentro de nós. Porque quem é de nós que conseguimos ser santos à forma como nós lemos nestes versículos? O Senhor dizendo, sede santos porque eu sou santo. Aí nós temos, queridos irmãos, de entender o que é a santidade, o que significa a santidade. Então preste atenção. Ser santo não significa ser perfeito. Perfeição é um atributo que pertence somente à Trindade divina. De acordo com a Bíblia, a santidade é a qualidade de ser separado, puro e dedicado para Deus. Ser santo, portanto, meu querido irmão e irmã, não é ser perfeito. Porque se o Senhor exigisse de mim ou de você ou de qualquer um de nós perfeição, nenhum de nós poderíamos atingir este nível. No entanto, nós entendemos pelo Espírito de Deus que quando o Senhor diz que nós devemos ser santo porque Ele é santo, nós entendemos que nós devemos ser separados do mundo, separados do pecado, separados de tudo aquilo que possa contaminar a nossa vida e assim quebrar o nosso relacionamento com Deus. Por que o pecado ele é destrutivo? Não é porque ele não é prazeroso, porque via de regra o pecado ele é prazeroso, mas ele é destrutivo porque o pecado nos separa de Deus. Por isso que nós precisamos ser separados do mundo, das influências malignas, satânicas, para que possamos então manter a nossa comunhão, a nossa ligação, a nossa conexão com o Senhor nosso Deus. Amém, igreja? Essa é a razão de sermos santos, de sermos separados, e não de sermos perfeitos. Porque se de fato qualquer um de nós pudéssemos alcançar este nível de perfeição, como alguns às vezes podem imaginar, ser santo significa ser perfeito, se isso fosse uma verdade, então não necessitaria, nós não teríamos necessidade de nos arrependermos de absolutamente nada. Nós não teríamos necessidade de pedirmos perdão sobre nada. Uma vez que você é perfeito, você não erra. Se você não erra, você não tem do que se arrepender. Se você não tem do que se arrepender, não tem do que pedir perdão. Quando a realidade é exatamente o contrário. Infelizmente, por conta da nossa natureza humana, todos nós falhamos, todos nós erramos, chegamos no final do dia, olhamos para trás, em coisas grandes ou não, e graças a Deus que normalmente não, mas mesmo em coisas pequenas, nós observamos que nós falhamos, que nós erramos, nos arrependemos e temos que pedir perdão. E aí, queridos irmãos, o que conforta o meu coração, o meu espírito, e deve confortar o coração e o espírito de cada um de nós, é exatamente aquilo que já foi dito, que o Senhor não exige de nenhum de nós esta perfeição. Esta perfeição é um atributo para Ele, é um atributo da Trindade. Só Deus é perfeito, só o Senhor Jesus Cristo é perfeito, só o Espírito Santo é perfeito. Por isso nós vamos encontrar o apóstolo João, numa das suas cartas, dizendo o seguinte: filhinhos, digo-vos para que não pequeis, mas se pecardes, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é fiel em perdoar os nossos pecados. Se confessarmos a Ele os nossos pecados, Ele nos perdoará, nos livrará de toda injustiça. Amém, igreja? Então que eu e você, meu querido irmão e irmã, possamos prosseguir neste propósito de santidade, possamos prosseguir nesse propósito de estarmos cada dia mais nos separando do mundo, das suas contaminações, para que cada vez mais eu e você
estejamos próximos do Senhor nosso Deus. Amém? Assim nós encerramos, né? Aliás, eu quero fazer a leitura de um último versículo para fecharmos aqui este assunto. Hebreus capítulo 12, verso 14. Vamos ler juntos esse versículo, irmãos? Vamos lá? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Veja como é sério este versículo. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu já falei aqui por tantas vezes, irmãos, não quero me alongar nisso, mas eu já falei aqui por tantas vezes que o pecado na vida de qualquer um de nós que servimos ao Senhor, ele deve ser um acidente de percurso. Amém? Nós temos que buscar a paz e buscar a santificação. Se eu me acostumar com o pecado, se o pecado não me incomodar mais, se o pecado não me entristecer mais, se o que eu faço ou o que eu fiz de errado não me levar a um arrependimento e uma mudança de atitude, eu estou longe de buscar a santificação. E se eu não buscar a santificação, se eu não seguir a santificação, diz o texto, jamais veremos ao Senhor. Amém? Assim nós encerramos, queridos irmãos, este tópico que fala a respeito da constituição do reino dos céus, mais exatamente das 7 colunas que compõem aquilo que eu chamei de estrutura básica das leis do reino de Deus. Nós temos, irmãos, as mensagens anteriores, e essa aqui também, ela vai para o YouTube, para o nosso canal, onde você tem a oportunidade, de voltar e rever, outra vez as mensagens, os textos, estudar e procurar viver aquilo que a palavra do Senhor diz aqui. Mas eu quero dizer uma coisa muito importante, ainda dentro deste estudo. Eu disse numa das nossas ministrações que a igreja, o corpo de Cristo, expressamos o reino dos céus aqui na terra. Eu e você, através do amor, da bondade, da misericórdia, da justiça, da fidelidade, da santidade, enfim, nós expressamos, a partir da nossa casa, no ambiente onde nós nos encontramos, seja no trabalho, enfim, nós expressamos o reino dos céus. E isso é importante e requer, que nós, os filhos de Deus, sejamos atentos a isso. Mas não é apenas nós vivermos o reino dos céus, não é apenas nós expressarmos através do nosso testemunho o reino dos céus. Quando nós olhamos para dentro da palavra de Deus, vemos que foi dado à igreja, foi dado aos discípulos, e hoje nós somos a igreja, nós fazemos parte do corpo de discípulos, aquilo que é chamado de a grande comissão. Ou seja, uma incumbência, uma missão, uma responsabilidade. Jesus não apenas trouxe o reino dos céus, ensinou os seus discípulos a viverem os princípios deste reino, mas também os comissionou a pregar o evangelho do reino. Então, não é apenas nós vivermos, nós precisamos pregar este evangelho do reino, estas boas novas, estas boas notícias, de que existe um reino de luz, de que existe um reino de paz, de que existe um reino de justiça, que existe um reino de amor. A igreja, nós já aprendemos isso tantas vezes, o termo igreja é chamados para fora. Eu e você, meu querido irmão e irmã, fomos chamados para fora do sistema. Já falei isso tantas vezes também, a igreja foi chamada para andar no contrafluxo, na contramão. Nós não andamos no mundo, mas preste atenção, não é apenas nós vivermos isso, nós temos que pregar isso, nós temos que levar isso. Vamos ver o que diz Marcos capítulo 16, verso 15. Aqui Jesus falando, e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Isso ele disse aos seus discípulos, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Veja bem, irmãos, que quando nós falamos de discípulos, nós falamos de todos nós. Todos nós, a partir do pastor, ou aqueles que estejam acima do pastor, hierarquicamente falando dentro do nosso ministério, ou você, meu querido irmão, que está sentado nesta poltrona,
todos nós somos igualmente discípulos. E se todos nós somos igualmente discípulos, pesa sobre todos nós esta missão, esta responsabilidade de pregar o evangelho a toda criatura. E agora alguém pode argumentar e dizer: pastor, mas eu não sou um pregador, né? Eu não sei transmitir uma mensagem, pregar um sermão, né? É verdade, irmãos, que nem todos são chamados para ser um pregador, por exemplo, da forma como eu sou um pregador. Eu estou aqui na frente com esse microfone na mão falando com vocês. Nem todos são chamados para este ministério, né? Mas isso não significa que alguém, por conta disso, ou aquele que não seja um orador, um pregador, não é? Nos termos que nós conhecemos, mas lá dentro da tua casa, você pode pregar o evangelho através das tuas atitudes. Lá no teu ambiente de trabalho, você pode pregar o teu evangelho com a boca fechada, não precisa nem abrir a boca, é só o teu comportamento, as tuas atitudes, lá dentro do teu trabalho, vai refletir o Jesus que habita dentro de você. Amém, igreja? E o contrário disso também é verdadeiro. Aqueles que falam demais e não vivem aquilo que estão de fato pregando, são vistos aos olhos das pessoas, e com muita razão, como hipócritas. Pessoas que pregam, né, que falam, mas que a bem da verdade não vivem aquilo. Então, se você, e eu sei que nós temos muitos aqui no nosso meio, graças a Deus, nós temos muitos homens e mulheres, né, que foram chamados por Deus, com este dom de transmitir, né, verbalmente a palavra. Nós temos muitos pregadores e pregadoras no nosso meio, e eu louvo a Deus por isso, não é? Mas se você não tem esse chamado, você tem uma vida toda cheia do Espírito Santo, para refletir a luz de Cristo e cumprir a grande comissão. Amém, irmãos? Cumprir a missão de pregar o evangelho a toda criatura. Quero dizer também algo muito importante, irmãos, que muitas vezes nós falamos, não é? Pessoas falam, às vezes até por força de circunstâncias, de dificuldades, né? Eu não vejo a hora que Jesus volte, não é? Jesus precisa voltar logo. É uma expressão comum no nosso meio, não é? Às vezes você está passando por uma aflição tão grande que você não vê a hora que acaba tudo isso aqui, que Jesus venha, né? E que a gente possa descansar, não é? De todo esse mal, de tudo isso que a gente tem vivido. Mas a grande verdade é, irmãos, que o Senhor Jesus Cristo, Ele só voltará depois que este evangelho alcançar todas as nações. Diz aqui: é portanto necessário que este evangelho seja pregado em todas as nações, para que todos tenham a oportunidade de salvação, e então virá o fim. Logo, é missão da igreja, através da pregação do evangelho e da formação de discípulos, abreviar a volta de Jesus. Se Jesus não voltou ainda, irmãos, você pode ter certeza de uma coisa, e eu tenho convicção absoluta do que eu vou dizer. Se Jesus não voltou ainda, é porque ainda não se completou o número dos escolhidos do Senhor. A palavra diz que há um número de escolhidos, né? Não sabemos exatamente, mas há um número de escolhidos dentre os gentios, ou seja, há um número de escolhidos dentre as nações. Se Jesus não voltou ainda, é porque com certeza este número ainda não se completou. E se esse número não se completou, é porque a missão da igreja ainda não está acabada. Amém, irmãos? A missão da igreja não está terminada. A palavra de Deus diz que este evangelho, e que evangelho é este? Vamos observar o que fala para nós Mateus capítulo 24, verso 14. Mateus 24, verso 14. Diz assim: e este evangelho do reino, é exatamente isso que nós estamos pregando. Não vou aqui entrar em outra vertente aqui, porque eu não quero ser desagradável. Mas tem muitos evangelhos que estão sendo pregados aí que não se enquadra no evangelho do reino. Estamos falando do evangelho do reino. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim.
Enquanto este evangelho do reino não for pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, o fim não virá. Alguém pode dizer, pastor, mas então, se eu for cumprir, se eu tiver que cumprir esta ordem do Senhor, eu tenho que ir para outros cantos do mundo pregar o evangelho? Alguns são chamados para isso. E nós louvamos a Deus, porque Deus tem o controle pleno de todas as coisas. Pessoas são chamadas de uma nação para outra nação, né? Pessoas atravessam muitas vezes o oceano para ir do outro lado do mundo pregar o evangelho. Mas outros não são chamados para atravessar o oceano, são chamados para atravessar a rua. Atravessa a rua e prega para o vizinho da frente. Amém, igreja? Não precisa atravessar o mundo para pregar o evangelho, a menos que seja chamado. E muitos são chamados para isso, louvado seja Deus, não é? Mas aquele que não é chamado para atravessar o oceano e do outro lado do mundo, atravesse a rua, viu? Atravesse o quarteirão, vai lá na casa da frente, atravesse o bairro, vai no outro bairro, atravesse a cidade, faça aquilo que Deus colocou no teu coração para fazer, mas você tem a missão, todos nós temos a missão de pregarmos o evangelho do reino, e então virá o fim, é o que diz o texto sagrado. Amém, irmãos? Isso nós estamos falando a respeito da grande comissão, a respeito do reino dos céus. Até porque, meu querido irmão e irmã, se eu e você estamos hoje aqui, se eu e você somos salvos, né? Se daqui a pouco nós vamos celebrar a ceia do Senhor, relembrando, né, o nosso resgate, o sacrifício que Jesus fez lá na cruz do Calvário, nos libertando do cativeiro em que nós nos encontrávamos, é porque um dia este evangelho do reino de alguma forma chegou até nós. De alguma maneira este evangelho do reino nos alcançou, né? Pessoas oraram por nós, pessoas nos evangelizaram, né? Pessoas convidaram você para participar de um culto em uma casa, pessoas convidaram você para vir participar de uma campanha, pessoas foram usadas por Deus de alguma maneira, né? Poderíamos pensar tantas formas, mas de alguma forma o evangelho chegou até mim, e chegou através de alguém, chegou através de uma pessoa, tá? E hoje nós somos as pessoas responsáveis, né, por fazermos este evangelho chegar a outras vidas, a outros corações. E quero dizer uma coisa muito importante aqui para toda a igreja. A nossa missão, a missão da igreja, né, é uma missão de semear a palavra. Somente isso, né? Nós devemos semear a palavra e orar por aquele por quem nós estamos evangelizando, a quem nós pregamos, a quem nós convidamos. Só isso, irmãos. A conversão não é trabalho nosso, não é missão nossa. Às vezes nós queremos fazer isso. Às vezes nós queremos converter as pessoas, não é? Nós queremos transformar as pessoas. Esta é a obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo. Você, meu querido irmão, qualquer um de nós, qualquer pessoa, ao semear uma semente na terra, né, o máximo que você pode fazer é preparar aquela terra, semear a semente e depois regar. Não somos nós que vamos fazer a semente germinar, não somos nós que vamos fazer a semente brotar, não somos nós que vamos fazer a semente crescer, nem tampouco frutificar. Sim ou não? O trabalho nosso qual é? Semear. Semear. Você transmitiu a palavra, você cumpriu a grande comissão. A obra transformadora é obra do Espírito Santo, cabe ao Espírito Santo. Às vezes nós não fazemos a nossa parte e queremos fazer a parte do Espírito Santo. Tem pessoas que chegam a usar essa expressão: olha, se eu pudesse eu abrir a cabeça dele e colocar uma Bíblia dentro. Não vai ajudar, ao contrário, você vai criar mais problema ainda. Não é assim. Semeia a palavra, semeia com testemunho, semeia com vida, semeia com amor, semeia com bondade, semeia com misericórdia, semeia com justiça, semeia o evangelho do reino e deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar. Amém? E nós vamos aqui, né, já para o final do nosso estudo, porque nós sabemos e nós entendemos, e infelizmente nós não temos tempo, né, suficiente para nos aprofundarmos. Eu vim agora de casa para cá com a pastora Sandra, minha esposa, e no caminho a gente vinha conversando, irmãos, do tempo que nós estamos vivendo, da época, essa época que nós estamos vivendo,
E aqui, pelo amor de Deus, não quero que ninguém se ofenda com o que eu vou dizer, mas de uma forma generalizada, nós estamos vivendo uma época, irmãos, em que as pessoas elas estão querendo coisas rasas. Falava com a Sandra a respeito disso. Quando você começa a se aprofundar sobre um assunto, sobre um tema, aquilo ali não traz nenhuma motivação, ou para poucos aquilo ali é motivador. Mas eu também não me preocupo com essa questão. Se Deus colocar no nosso coração algo para a gente transmitir com mais profundidade, nós vamos transmitir com mais profundidade. Infelizmente, o que eu vou falar agora, irmãos, nós não temos tempo para tratarmos com profundidade. Quem sabe, talvez, em algum momento, o Espírito Santo nos dirija para isso. E aí, então, se assim for, nós faremos conforme a direção do Senhor. Mas eu disse, durante essas ministrações, que nós expressamos, a igreja expressa o reino dos céus aqui na terra, e é isso mesmo, e tem que ser isso, No entanto, meu querido irmão e irmã, a expressão máxima do reino de Deus, a realidade visível do reino de Deus, na sua plenitude, só vai acontecer quando o Senhor Jesus Cristo voltar. E quando Ele estabelecer o seu reino aqui sobre a terra. Amém, igreja? Por mais que a igreja deva expressar e expressa de fato o reino dos céus na terra, mas ainda assim, irmãos, nós estamos longe de demonstrarmos ou vivermos plenamente o que é o reino dos céus. E eu quero falar bem rapidinho disso, que o reino dos céus, nós veremos ele, ou participaremos dele, viveremos ele na sua expressão máxima, quando Cristo estabelecer o seu reino milenial aqui na terra. Dissemos que a igreja expressa o reino dos céus na terra através do seu testemunho, porém sabemos que a plenitude do reino dos céus sobre esta terra só acontecerá por ocasião da volta de Jesus, quando ele virá para governar durante 1000 anos, com justiça, paz e prosperidade. Eu quero ler um texto com vocês em Apocalipse capítulo 20, versos 1 ao 4. O milênio que acontecerá, em breve deve acontecer, o Senhor Jesus Cristo estabelecendo o seu reino sobre a terra por 1000 anos, será então o resgate daquilo que Deus entregou na mão de Adão lá no Éden, e que Adão infelizmente não conseguiu dar conta. Apocalipse capítulo 20, nós vamos ler dos versos 1 ao 4. Diz aqui o texto: E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por quanto tempo, irmãos? 1000 anos. Segura esse verso aí. Percebe bem, irmãos, quando o Senhor Jesus Cristo vier para reinar sobre a terra, viu? E preste atenção, espiritual, não penso assim, não entendo assim, não creio assim, portanto eu não me ensino assim. O Senhor Jesus virá reinar sobre esta terra e restaurar esta terra nos padrões daquilo que Deus entregou nas mãos do primeiro homem, e infelizmente, conforme já disse, ele não deu conta disso. Mas neste tempo, quando o Senhor Jesus virá para reinar, Satanás será preso por 1000 anos. Veja bem, preste atenção, que coisa gloriosa será. Primeiro nós teremos um rei de justiça, nós teremos um rei de amor, nós teremos um rei de paz. Este será o grande rei de toda a terra, um rei de justiça, um rei que ama, um rei de paz, com Satanás, inimigo das nossas almas, e por consequência todos os demônios também não terão mais ação neste tempo. Satanás preso, Satanás amarrado, os demônios perdem a sua condição de agir. O que será, a maravilha que será este reino de 1000 anos do Senhor, ou este reinado de 1000 anos do Senhor. E prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Verso 3.
e lançou-o no abismo, e ali o encerrou e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Ou seja, é o período do reinado do Senhor, 1000 anos. Neste tempo, o diabo, Satanás, estará preso. Depois, terminados os 1000 anos, ele será solto por um pouco de tempo, diz o texto. Verso 4. Diz assim: e vi tronos e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram, e o que mais, irmãos? E reinaram com Cristo durante 1000 anos. Esta é a expressão plena do que será o reino dos céus na terra. Quando o Senhor Jesus voltar e estabelecer o seu reino aqui sobre a terra, com Satanás preso, amarrado, impedido de intentar contra a humanidade, contra as nações. E os justos reinarão com o Senhor e viverão com Ele por 1000 anos. Neste tempo, já estamos caminhando para o final. Neste tempo se cumprirá a visão do sonho de Nabucodonosor, que foi interpretado por Daniel, daquela grande estátua que representa todos os governos que houve sobre a terra, até o dia em que uma pedra foi cortada e lançada contra os pés da estátua, colocando-a por terra. A pedra se faz uma grande montanha que toma conta de toda a terra, representando o governo de Cristo por 1000 anos. Eu creio, irmãos, que grande parte dos irmãos, se não todos, talvez não todos, mas a grande maioria dos irmãos, conhece esta passagem bíblica, onde Nabucodonosor, o grande imperador da Babilônia, por ocasião do cativeiro de Judá, ele teve um sonho de uma grande estátua. Aí naquela estátua, ele via uma cabeça de ouro, com um peito de prata, depois o abdômen, o ventre de bronze, depois as coxas de ferro, e os pés depois de ferro e barro. Está lá em Daniel, capítulo de número 2. E tem uma representação aquele sonho. Se você ler, e você pode ler isso depois em casa, Daniel capítulo 2, você vai ver que Nabucodonosor, ele tem aquele sonho e ele se perde naquele sonho, ele não se lembra mais o que é aquele sonho. Ele chama então os magos do seu reino, os adivinhadores, os prognosticadores, para que pudessem revelar a ele o sonho e a interpretação do sonho, porque aquele sonho tinha perturbado demais ele durante a noite. Só que ninguém pôde apresentar ao rei qual foi o seu sonho, e o rei ficou indignado com aquilo. Ele queria, porque afinal de contas, aqueles homens estavam ali com essa função. Mas eles estavam dizendo: o senhor está exigindo demais, ninguém exige uma coisa dessa. Ele falou: eu vou matar todos vocês, vou acabar com a raça de todos vocês, porque vocês não servem para aquilo que eu quero. E aí a palavra de Deus vai dizer que Daniel, que era um dos cativos de Judá, quando soube que o rei se indignou contra todos aqueles homens, porque não lhe dava qual era o seu sonho e tampouco a sua interpretação, Daniel mandou mensagem ao rei através de alguém, peça para que ele aguarde um tempo, eu vou buscar ao meu Deus, e o meu Deus, ele tem poder para trazer qual foi o sonho do rei e qual a sua interpretação. E aí então o rei ouve o pedido de Daniel, dá uns dias, Daniel ora a Deus, busca a Deus, Deus revela para Daniel qual foi o sonho e traz a sua interpretação. E Daniel chega no rei Nabucodonosor, é o que nós vamos ler agora em Daniel capítulo 2, versos 34 e 35. Muito bem, vamos lá. Diz assim, aqui é Daniel falando com Nabucodonosor, Daniel falando com o rei,
eu pedi a leitura na linguagem de hoje para ficar mais fácil para a gente entender. Daniel está dizendo ao rei: enquanto o Senhor estava olhando, uma pedra se soltou de uma montanha, sem que ninguém a tivesse empurrado. A pedra caiu em cima dos pés da estátua e os despedaçou. Imediatamente o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro viraram pó, como o pó que se vê no verão, quando se bate o trigo para separá-lo da palha. O vento levou tudo embora sem deixar nenhum sinal, mas a pedra cresceu e se tornou uma grande montanha que cobriu o mundo inteiro. Aqui, irmãos, Daniel está dando para o rei, ou ele vai dar para o rei, a interpretação. O que era aquela estátua, com todos aqueles metais, ouro, prata, bronze, ferro, e os pés de ferro e barro. E Daniel dizia: ó rei, a cabeça de ouro é o Senhor, é o reino da Babilônia. Depois vem o peito, e ele fala ali do reino Medo-Persa, e aí vai seguindo, reino da Babilônia, reino Medo-Persa, reino da Grécia, Império Romano, e por último, o que nós estamos vivendo hoje. O que nós estamos vivendo hoje, dentro desta visão, desta estátua, que representa todos os governos, todos os reinos do mundo, desde Nabucodonosor até o final dos tempos, nós estamos vivendo neste tempo, neste período, dos pés misturado de ferro e barro. E a palavra do Senhor diz que o rei teve aquele sonho, via aquela estátua, e de repente, uma pedra foi cortada da montanha, sem ajuda de mãos, e atingiu os pés da estátua, e a estátua cai, e ela se esmiuaça toda, do jeito que nós lemos aí, virando pó, mas aquela pedra que atingiu os pés da estátua, ela vai crescendo e se torna uma grande montanha. O que o Daniel está revelando a Nabucodonosor, e o que o Espírito Santo de Deus está revelando a nós nesta noite, é que todos os governos da terra cairão. E esta pedra que foi cortada e atingiu os pés da estátua é o Senhor Jesus Cristo, que virá para implantar o seu reino de 1000 anos sobre a terra. Amém, igreja? Nós estamos vivendo este tempo. E eu penso, meu querido irmão e irmã, que falta muito pouco tempo para esta pedra atingir os pés da estátua. Ou seja, falta muito pouco tempo para que os reinos deste mundo se abalem, conforme nós cantamos aqui muitas vezes, caiam por terra, para que Jesus Cristo estabeleça o seu reino, o reino de paz e o reino de justiça, que acontecerá por 1000 anos. Amém, igreja? Agora, para concluir, alguém, de repente, e com razão, pode até estar pensando: pastor, o senhor falou a respeito do reino de Cristo por 1000 anos. Nós lemos lá em Apocalipse que Satanás será preso por 1000 anos, depois ele será solto por um espaço de tempo. O que é que vai acontecer depois disso? É claro, irmãos, que nós não vamos falar sobre isso, porque não é o assunto e nem há tempo disso. Mas depois do milênio, depois que os 1000 anos se findarem, porque 1000 anos, embora seja um tempo longo, mas é um tempo limitado. Sim ou não? Limitado. Limitado a quanto? A 1000 anos. 1000 anos é 1000 anos. Então, começa-se os 1000 anos, e em algum momento esses 1000 anos vão terminar. E depois que terminar os 1000 anos, o texto diz que Satanás será solto outra vez. É verdade. Nós não vamos entrar no assunto, mas só para você entender, depois desses 1000 anos, Satanás será solto por um pouco de tempo, aí haverá uma grande guerra, do próprio Deus contra as forças malignas, se estabelecerá o grande trono branco, haverá a segunda ressurreição, onde todos se apresentarão, aqueles que não foram
Aqueles que não ressuscitaram na primeira ressurreição, eles se levantarão naquele dia para serem julgados, e Satanás será lançado por toda a eternidade no lago de fogo e enxofre, que arde por toda a eternidade, juntamente com ele todos os ímpios, diz a palavra de Deus, e os justos entrarão então na eternidade, quando o Senhor Jesus passará o reino e o governo para o próprio Pai, conforme nos ensina a palavra de Deus. Amém, irmãos? Mas enquanto isso não acontece, embora eu penso que está muito perto de acontecer, está muito perto de acontecer, o Senhor Jesus, certa vez perguntaram a respeito disso, e ele falou, olha, o dia e a hora ninguém sabe, nem eu sei, nem os anjos do céu sabem, somente o Pai sabe. Infelizmente, apesar de toda a advertência, de todo o ensinamento que Jesus deu a respeito disso, ao longo da história, infelizmente, nós vemos alguns querendo marcar dia e hora para a volta do Senhor. Vários fizeram isso. E infelizmente fizeram, não deveriam ter feito, porque o Senhor Jesus já tinha dito, o dia e hora ninguém sabe. Mas está perto, porque eu fico olhando, irmãos, para os noticiários de televisão, quando eu tenho oportunidade de ver ali algum jornal, algum pedaço de jornal, e o que a gente vê, irmãos, é só horror, o que a gente vê é só barbárie, em todos os sentidos, em todos os aspectos, em todos os cantos do mundo. Todos os cantos do mundo. Eu vi essa semana uma cena, penso que muitos talvez aqui tenham visto também, de um menino palestino, naquela guerra de Israel contra o Hamas, que já dura um longo tempo. Eu vi um menino palestino, pelo tamanho do menino talvez, mais ou menos uns 8, 9 anos de idade. Irmãos, uma crueldade, uma coisa triste demais, lamentável demais. Você só via o menino osso e pele, de fome, o povo padecendo de fome. Não vamos entrar aqui no mérito da guerra, eu estou falando dos horrores da guerra, amém, irmãos? Dos horrores da guerra, E eu estou falando desse menino que eu vi a reportagem ali, mas quantos milhares que não têm morrido, e não apenas de crianças, pessoas adultas, inocentes, pessoas idosas, pessoas morrendo por conta da guerra, pessoas morrendo por conta da fome, pessoas morrendo por conta de doenças, pessoas morrendo por conta de terremotos, pessoas morrendo por conta de enchente, pessoas morrendo por conta de seca, pessoas morrendo por conta... E eu pergunto, o que mais está faltando acontecer? E eu acho que o que deve estar faltando acontecer é o evangelho do reino chegar em todos os corações. Amém, irmãos? Porque os horrores deste mundo, eu não consigo entender que ainda precisa piorar mais do que já está ruim. É provável que vá piorar, mas eu acho que Jesus já está muito perto de voltar. Esta pedra está muito perto de atingir os pés da estátua dos reinos e governos deste mundo, que é liderado por Satanás. Por isso que está do jeito que está, e enquanto Jesus não voltar e Satanás não for preso, a tendência não é melhorar. Mas Jesus está voltando. E porque Jesus está voltando, eu quero ler com você o último versículo desta noite. Apocalipse capítulo 3, verso 11. Eu gostaria que agora os nossos pastores e diáconos já fossem se preparar. Logo em seguida nós estaremos orando e já ministrando a ceia. Vamos fazer juntos, irmãos, a leitura deste versículo, Apocalipse 3,11, todos nós. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Eis que eu venho sem demora. Jesus está voltando, os sinais são claros. Em igreja, encerramos assim a nossa série de estudos sobre o reino dos céus. Espero que, de alguma forma, isso tenha sido bênção para a tua vida, Você que conseguiu participar de todas as noites, de todas as mensagens, ou você, se não conseguiu, conforme o pastor já disse, tem a oportunidade de rever através do nosso canal. Coloque-se de pé no teu lugar. Nós vamos orar agora, e enquanto nós estivermos orando, os nossos pastores e diáconos vão entrando e já vão se posicionando
no nome do Senhor Jesus. Vamos orar, vamos falar com Deus. Querido Deus e Pai, no santo e glorioso nome de Jesus, nós te damos graças, Senhor, ó Deus, por estarmos mais uma vez elevando as nossas vozes em oração, agradecidos, querido Deus, pela palavra desta noite, ó Deus, e pela ministração, Senhor, deste estudo durante estas 4 semanas. Ó eterno Deus, que nós possamos expressar o Teu reino, que nós possamos viver o Teu reino, que nós possamos pregar o Evangelho do reino, que nós possamos testemunhar sobre o Evangelho do reino e que nós possamos esperar, sobretudo, a volta de Jesus, para que o Seu reino se estabeleça na terra em justiça, paz e prosperidade. Ó grande e eterno Deus, muito obrigado, Senhor, por este tempo, obrigado por esta palavra, obrigado por esta direção, Senhor, pela direção que o Teu Espírito trouxe, e creio, Senhor, que foi para a edificação de todos nós, de toda a igreja, em nome de Jesus, amém, amém.